Olá! O IPLD, Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, tem a honra de receber em seus estudos o professor Jorge Lasmar e o chefe de gabinete e assuntos internacionais, Bernardo Mota. Vamos começar fazendo a pergunta para o professor Jorge Lasmar. Pergunta número 1. Como sabemos, apesar de o Brasil ser signatário da Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento ao Terrorismo, ocorrida em 1999, somente no ano de 2015 foi promulgada a Lei 13.170, que disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos ou valores em decorrência de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, em 2016, aprovada a Lei 13.260, que tipifica o crime de terrorismo e reformula o conceito de organização terrorista. A pergunta, professor: por que o Brasil demorou tanto tempo para cumprir as diretrizes internacionais? Eu acho que tem alguns elementos importantes aí. O primeiro é o fato de que, principalmente a partir do governo do PT, houve uma resistência muito grande de se aceitar, de ratificar qualquer questão relacionada a terrorismo. Nós temos que lembrar que vários dos políticos e do alto escalão de Brasília, durante o período de ditadura militar, foi perseguido e foram taxados de terrorista. Então é até natural entender essa resistência. No caso específico da Convenção Internacional, havia também um certo elemento ideológico, uma resistência muito grande à ratificação desse tratado, que era visto como uma imposição de valores ideais do mercado americano sobre a realidade brasileira, principalmente com medo de vazamento de informações, etc. Mas quando houveram os atentados de 11 de setembro, foi promulgada a Resolução 1373 do Conselho de Segurança, que praticamente obrigou todos os estados a ratificar as convenções internacionais de terrorismo e, em específico, a Convenção sobre o Financiamento de Terrorismo. Então isso coloca um peso maior, uma pressão maior sobre o Brasil, que acaba ratificando o tratado em 2005. O professor Lasmar tocou, acho que, pontos importantes aqui dessa questão da tradição diplomática brasileira em relação a convenções, especialmente das Nações Unidas. A minha visão é que, sim, o Brasil tradicionalmente cumpre convenções da ONU e não seria diferente para uma temática importante, que trata de um crime transnacional, que é o terrorismo, e, complementarmente, o financiamento do terrorismo. Essa convenção, ela é uma convenção de 1999, mas ela só ganhou projeção no cenário internacional após os atentados de 11 de setembro de 2001. Então, na verdade, em que pese ela ser uma convenção de 99, ela só ganhou força no mundo após os atentados de 11 de setembro. Então, certamente, essas datas, assim, o Brasil demorou um pouco. É claro que a gente vinha de uma preocupação interna, um tabu ainda em se discutir a questão do terrorismo, tendo em vista que a nossa lei que mais se aproximava dessa temática de terrorismo no Brasil é a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7170, que é uma lei de 83, e que foi promulgada num contexto político absolutamente diferente. Então aquela lei que tratava questão de subversão ao regime político da época, questão de grupos paramilitares clandestinos, então essa temática terrorismo, que era talvez o único instrumento legal que nós tínhamos para a época, o momento político não era talvez o adequado para se discutir com um pouco mais de profundidade a temática terrorismo. Então a gente conseguia ver que o governo à época ele tinha resistências em discutir a temática terrorismo, e eu acredito que isso foi uma das razões, como o professor Lasmar havia mencionado, foi uma das razões para que nós demorássemos um pouco mais em ratificar essa convenção. Era de se esperar que o Brasil ratificasse, assim o fez, mas realmente, se formos colocar como um apelo, um chamado à comunidade internacional para combater o terrorismo, terrorismo internacional, a gente estava falando de um atentado de proporções gigantescas em um país importante, era de se esperar que o Brasil deveria ter tomado medidas um pouco mais rápidas. Tanto na ratificação, quer dizer, o Brasil ratificou essa convenção em 2005 e só veio, na verdade, implementá-la efetivamente em 2015 e 2016, como se menciona, por meio da Lei 13.170 de 2015 e pela Lei 13.260 de 2016. Realmente existia esse tabu em discutir o tema terrorismo no Brasil, também por razões ideológicas, mas também por razões outras que diziam respeito a questões
ou preocupações que se tinham em relação, por exemplo, a movimentos sociais e a uma série de outras situações ou grupos aqui que pudessem, de alguma forma, levar ou induzir a que se fosse considerados ou comparados ou equiparados a terroristas. Então, eu acho que é uma preocupação ideológica, e aí, nesse caso, se justificava essa demora, o que não é, na nossa visão, na minha visão pelo menos, não é algo que se esperava de um país democrático como era o Brasil. Então, realmente, o Brasil demorou. A resposta que nós poderíamos dizer é que o Brasil, sim, demorou muito para dar uma resposta à comunidade internacional em relação a uma problemática tão grande quanto é. Obrigado pela resposta. E antes de seguir, eu gostaria só de complementar, dizendo que essa é uma questão cuja discussão é interminável, né? Como diz o professor Lasmar, o herói de um é o terrorista do outro, né? Ou seja, o terrorista, que pode ser classificado como terrorista para um grupo de pessoas, para o outro ele vai ser o herói da libertação, né? Então essa discussão ela vai sempre existir. Só tem um elemento interessante, porque as comissões de terrorismo, como foram feitas com base no direito internacional, em que você não consegue chegar a um consenso de uma definição do que é terrorismo, ela não adota a palavra terrorismo, ela tipifica os atos. Então, de certa maneira, ela é menos problemática na ratificação dos países. E a legislação doméstica, né, que foi muito bem colocada, era vista como menos problemática, porque um atentado terrorista iria recair num assassinato, destruição de propriedade pública, em algum crime que o Código Penal já tipificava. Mas a realidade era outra, né? E hoje nós percebemos que precisamos sim de uma legislação específica. A dinâmica do terrorismo é muito diferente da dinâmica do crime comum. Esse ponto que o professor Lasmar levanta em relação a como se define o terrorismo, ou podemos dizer os atos terroristas. Exatamente. A ideia é sempre buscar qualificar ou tipificar as condutas e não quem as comete. Por isso que isso superaria qualquer, poderia dizer assim, superaria ou colocaria por terra qualquer tese de dizer que nós definiríamos como terroristas esse ou aquele grupo, isso ou aquela entidade. Na verdade, quando você só irá aplicar, só irá qualificar se ela cometer um ato assim definido pela legislação, e claro, em cumprimento do que está previsto nas convenções internacionais. Pergunta número 2, vou endereçar ao professor Bernardo Mota. A Lei 9.613 de 98, em sua redação original, previa que os crimes de terrorismo e seu financiamento deveriam ser considerados como antecedentes ao crime de lavagem de dinheiro. Diante dessa previsão legal, qual foi a eficácia realmente da Lei 9.613, uma vez que a Lei do Terrorismo, ou seja, a lei que definiu o terrorismo, só foi promulgada no ano de 2016? Aqui, eu acho que é interessante a pergunta, mas assim, antes de falar em eficácia da lei, eu gostaria só de fazer um comentário, talvez, do modelo legislativo adotado pelo legislador. Eu entendo que o legislador, quando ele propôs essa lei de lavagem de dinheiro, a definição do tipo lavagem de dinheiro, considerou alguns crimes como os bem definidos crimes antecedentes, o Brasil optou pelo modelo que era um modelo que nós chamamos de um modelo que coloca um rol taxativo de delitos antecedentes. Nesse caso, não por acaso, eram 8 delitos considerados antecedentes para lavar dinheiro, talvez pelo seu impacto. Poderia dizer tranquilamente, você vai ver que eles se assemelham no seguinte aspecto: são crimes importantes, poderia dizer assim, crimes graves e provavelmente crimes transnacionais. Então nós teremos essas duas características, para não dizer outras, mas eu coloco só essas duas características como muito importantes para a opção do legislador quando ele optou por um modelo de ter um rol taxativo de crimes antecedentes. Crimes graves e crimes que também tinham uma certa característica de transnacionalidade. E nesse contexto colocou-se o terrorismo. O Brasil ele defendia, assim, era uma tese frágil, que foi derrubada facilmente, por exemplo, pelo GAFI, que é um grupo internacional do qual o Brasil é membro, que realiza avaliações periódicas do país para verificar esse grau de cumprimento. O GAFI derrubou essa tese. O Brasil tinha a convicção de que terrorismo estava definido pela Lei de Segurança Nacional. Por isso a gente entendia. Bom, se existe um tipo penal, mesmo que frágil, em uma lei que está em vigor, ela pode ser incluída também, por suas características de ser crime grave e crime transnacional, no rol taxativo para lavar dinheiro. É claro, aí agora trazendo para a pergunta, a questão da eficácia. Se formos olhar nesse período em que nós não tínhamos o tipo penal terrorismo como está definido na Lei 13.260,
provavelmente não identificaríamos, eu acho que não temos, não há casos, em que possamos dizer que havia um resultado de alguma investigação, condenação de lavagem de dinheiro cujo crime antecedente fosse o terrorismo.